Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos nós aqui, mais este dia, atuando como atalaias de Deus na face da terra. E como atalaias, o nosso propósito é estar mostrando para vocês, através dos acontecimentos na geopolítica, o quanto o nosso inimigo está trabalhando de maneira acelerada para implementar a sua agenda global, através dos globalistas, dos senhores do mundo, aqueles que têm um contato diretamente com o inferno e que todas as suas decisões vêm diretamente do trono de Satanás. São pessoas que estão trabalhando para a implantação de um governo único nessa terra, são pessoas que estão trabalhando para o chamado globalismo, são pessoas que estão promovendo uma agenda maligna e satânica na face da terra. São pessoas que têm como propósito fundamental a destruição do Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente, que é a civilização calcada, fundamentada no modelo judaico-cristão, é como uma pedra de tropeço para a implantação desse governo, que eles chamam de governo globalista, governo único, mas que nós o conhecemos como o anticristo. Sim, essas pessoas estão a serviço do anticristo e estão aí tentando de todas as formas implementar uma agenda até 2030, para que até 2030 o mundo esteja totalmente preparado e apto para receber esse governo. Porém, nós aqui como igreja estamos dizendo, sabemos que vai chegar um momento em que esta terra ou parte dessa terra estará sob o governo desse homem que a Bíblia chama de anticristo. Porém, isso não se dará no tempo e na agenda dos globalistas, mas sim no tempo e na agenda de Deus. Esse tempo final que precede a implantação desse governo único é estabelecido na Bíblia a partir da abertura do primeiro selo, ali no livro de Apocalipse. E quem abre o primeiro selo é Jesus e não Satanás. Na sequência ali dos outros 3 selos, nós vamos ver o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo. E todos esses só entram no cenário mundial com a autorização de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como igreja, temos um papel fundamental nesse cenário que estamos vivendo. Somos aquele que o resiste. Estamos com aquele que o resiste. Atuamos através daquele que o resiste. Nós somos a Igreja de Cristo, temos o poder do Espírito Santo e somos pedra de tropeço no caminho do anticristo. E o nosso papel fundamental aqui é dificultar, enquanto estivermos aqui, a implantação dessa agenda satânica. Estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, pastor, está escrito na Bíblia, então nós temos que cruzar os braços e deixar acontecer. Não. A Bíblia diz que eu e você somos aquele que o resiste e que ele só implantará o seu governo aqui quando aquele que o resiste for retirado. E no intuito de implementar essa agenda, eles estão promovendo aí conflitos em vários cantos do mundo, com o propósito de escalar esses conflitos regionalizados para um conflito global. E o principal país no momento que está ali na mira deles e que estão fazendo de tudo para escalar um grande conflito é Israel. E hoje eu quero trazer aqui uma informação super interessante. Por quê? Nós temos dito para vocês que o mês que vem acontecerá a eleição mais importante do mundo. Ou seja, a eleição mais importante da história da humanidade nos últimos séculos. Pois esta eleição determinará se a agenda do governo do anticristo, que tem como meta fundamental alcançar todos os objetivos até 2030,
será ou não acelerada, agilizada e conseguirá implementar tudo até 2030 ou se será retardada, atrasada, através de um governo que está entrando com um propósito de ser pedra de tropeço na implantação do globalismo. Vamos falar aqui sobre a nação de Israel e algo que a nação de Israel falou através do primeiro-ministro Netanyahu, que eles querem atacar o Irã, o principal país desse barril de pólvora que está ali entre Israel e seus vizinhos, até antes das eleições dos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês o porquê que isso é curioso. Porque eu já tenho dito para vocês que eles, sabendo que vão perder essa eleição para um candidato que está se apresentando como aquele que vai se opor à Agenda 2030, eles vão fazer de tudo para impedir a chegada do loirão lá. Mas se não conseguirem, eliminando, tirando a sua vida, eles podem escalar um conflito de uma dimensão tão grande que acabe sendo adiada as eleições dos Estados Unidos. Pois, havendo esse conflito, continuará o governo atual, o domínio atual, e dessa forma eles vão implementar esse conflito, se possível, em escala global. E tudo isso, conforme a determinação aqui do premier israelense, até antes das eleições. Vamos aqui à informação. Israel vai responder ao Irã antes das eleições americanas e foco será em instalações militares, diz o jornal. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ao governo dos Estados Unidos que está disposto a bombardear alvos militares no Irã, como resposta ao ataque de mísseis iraniano a Israel em 1º de outubro. E que essa resposta viria antes das eleições dos Estados Unidos, segundo o jornal americano The Washington Post. Segundo as duas autoridades americanas ouvidas pelo jornal sob anonimato, um ataque contra alvos militares teria um caráter mais limitado e calibrado, com o objetivo de evitar uma guerra entre Israel e Irã. As tensões entre os rivais regionais já estão altas por conta do ataque de mísseis iranianos e das guerras entre o exército israelense e grupos armados aliados do Teherã, ou de Teherã, né? Esses grupos militares armados aqui, leia-se terroristas, né? Há o temor de que uma agressão contra instalações de petróleo ou nucleares do Irã, que era especulada pelo gabinete de guerra israelense, poderia desencadear uma guerra entre os dois países, puxando potências mundiais para o conflito. Biden já havia dito ser contra um ataque israelense contra os alvos nucleares e de petróleos iranianos. Desde o ataque de mísseis, Israel havia dito que sua resposta seria letal, precisa e surpreendente. Então, vamos ver aí que eles querem fazer um ataque calibrado, sob medida, para que não aconteça uma escalada e envolva outras nações, como possivelmente a própria Rússia, que está por trás também do Irã e que dá cobertura para o Irã. Assim como Israel é protegido por Estados Unidos, o Irã também tem como seu guarda-costa Vladimir Putin. Então, eles estão com medo que, se acontecer um ataque em instalações nucleares do Irã ou em refinarias de petróleo no Irã, isso poderia desencadear um conflito em escala. E entre aspas aqui, eles estão dizendo que não querem isso. Será que não querem isso? Será que não querem? Ou é apenas uma narrativa? Eu fico mais com a segunda opção, porque eles têm interesse em escalar esse conflito antes dessas eleições, porque seria uma maneira deles permanecerem no poder sem ter que passar pelo crivo eleitoral de 5 de novembro. Vamos prosseguir aqui.
A comunicação sobre o ataque teria ocorrido durante a ligação de telefone entre Biden e Netanyahu na semana passada. E o plano de Netanyahu de atingir instalações militares, como Israel fez após o ataque do Irã em abril, foi recebido com alívio pelo governo americano, segundo o jornal. A retaliação israelense também seria calibrada para evitar a percepção de interferências políticas nas eleições dos Estados Unidos, sinalizando o entendimento de Netanyahu que a dimensão de um ataque israelense tem o potencial de remodelar a corrida presidencial americana, disse uma autoridade ouvida por Washington Post. Então veja bem, eles têm a consciência sim que uma escalada nesse conflito lá pode alterar as questões aqui da eleição, tanto no sentido de mudar de lado aquele que pode ser o vitorioso, como também até mesmo de anular essa eleição, postergar essa eleição e simplesmente declarar que só vai ter eleição depois de resolvido esse conflito ali no Oriente Médio com Israel e seus vizinhos. E é algo de interesse dos globalistas. Então, por que não, nesse ataque controlado e calibrado de Israel, única e exclusivamente em bases militares, não poderia acontecer um incidente e uma refinaria de petróleo ser atingida, ou então uma instalação de enriquecimento de urânio poderia também ser atingido. E aí então estava feito a M, não é verdade? Então tem toda uma questão aí a ser avaliada. Eles estão fazendo aquele discursinho que não querem, que não querem, que não querem, mas no fundo nós sabemos que eles querem a escalada. Por quê? Essa escalada aqui no leste europeu entre Ucrânia e Rússia está um pouco arrefecido. Eles não estão vendo uma possibilidade de escalar esse conflito ali, porque Putin está agindo sob controle. Então eles vão tentar isso no Oriente Médio. Vamos prosseguir aqui. No entanto, o ataque israelense ao Irã seria realizado antes das eleições dos Estados Unidos, ou seja, antes de 5 de novembro, segundo a fonte do jornal. Isso porque a falta de ação poderia ser interpretada pelo Irã como um sinal de fraqueza. Será uma série de respostas, disse a autoridade. Portanto, tudo isso aponta para mim e para você como uma provável guerra, que a Bíblia chama de guerra de Gog e Magog, que é uma guerra muito grande e intensa que envolve Israel e todas as nações que o cercam. Ou seja, um ajuntamento militar que vai sitiar a nação de Israel com o propósito de dizimá-la. E nós estamos vendo um cenário bastante propício. Por quê? Israel está com um conflito interno ali na faixa de Gaza contra o Hamas, está com um conflito também sob controle na Cisjordânia, também está num conflito lá com o Líbano a partir do Hezbollah e agora o Irã como foco também de um eventual ataque até antes de 5 de novembro. Então, tudo isso pode sim desencadear o que a Bíblia chama de guerra de Gog e Magog. Oremos e estejamos atentos, mas, no entanto, eu e você temos que estar fazendo a nossa parte sim. Por exemplo, eu tenho dito para vocês, a eleição norte-americana é super importante. Por quê? Porque essa eleição pode ser uma pedra de tropeço no caminho do anticristo, pode ser uma pedra de tropeço para os globalistas e eu e você, como igreja, temos um papel fundamental, é de ser tropeço, de ser um embaraço no caminho do anticristo. Não devemos cruzar o braço e aguardar tudo, não. E outra coisa, tem muitas pessoas que ficam assim, pastor, mas Jesus já está voltando mesmo, vamos deixar tudo para lá e ficar só orando e só cuidar das coisas espirituais. Não, temos que cuidar de tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. Devemos exercer a nossa cidadania celeste e também a nossa cidadania terrestre. E como cidadão terrestre, nós temos o direito e o dever de votar e ser votado. Então, vamos fazer as nossas escolhas sempre optando por pessoas que prezam pelos nossos valores, pessoas que são contra
abor.tos, pessoas que são contra ideologia de gênero, pessoas que são contra a implantação dessa agenda woke, pessoas que estão a favor da família tradicional, pessoas que prezam pelos valores judaico-cristão, no qual o Ocidente é fundamentado, pessoas que estão contra os globalistas que nós sabemos que estão a serviço do anticristo. É essa a nossa função como cristão. Eu não posso cruzar os braços e deixar os ímpios colocar lá defensor de liberação de drogas, defensor de liberação do abor.tos, defensor da destruição da família tradicional e depois ficar em desespero. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Estão acabando com tudo. O que eu posso fazer? Deus vai falar, você poderia ter feito e não fez, cruzou os braços. Então vamos fazer a nossa parte, tá? E lembrando, tá? Nós precisamos entender uma coisa. Tem muitas pessoas que estão vivendo aí, não vou fazer mais nada porque Jesus está voltando. Preste bem atenção, estamos com todas as evidências que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas eu e você precisamos ter também a seguinte consciência. Essa situação que nós estamos vendo aí quase que uma implantação de um governo do anticristo, ela pode ser arrefecida, esfriada e eles podem jogar essa agenda, como já estão jogando, né? Porque já estão falando agora de uma agenda aí para 2045. Você está entendendo? Já estão com uma nova data. Eles estão percebendo que não vão talvez conseguir implementar todos os objetivos até 2030. Já estão colocando uma data de 2045. Então, eu e você precisamos entender uma coisa. Jesus pode voltar hoje? Pode. Pode voltar essa semana? Pode. Pode voltar esse mês? Pode. Pode voltar esse ano? Pode. Mas ele também pode voltar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E se eu e você cruzar os braços e não fizermos mais nada, não votarmos, não fizermos a escolha correta, nós vamos dificultar a nossa função de pregar o evangelho aqui. Vamos dificultar a nossa função de usar uma plataforma como essa para falar de Jesus. Portanto, ainda que todos os sinais que estão apontando aí para uma iminente volta de Jesus Cristo, eu tenho que agir normalmente como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Por quê? Porque eu não posso cruzar os braços e depois daqui 15 anos Jesus não voltou, o mundo está totalmente dominado por trevas e eu e você como igreja, que somos luz do mundo, não estamos fazendo nada e estamos com a nossa lâmpada embaixo da mesa, ao invés de estar dissipando as trevas exteriores. Lembre-se de uma coisa, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, eles tinham esse problema que muitos cristãos estão tendo hoje. Não vou fazer mais nada porque Jesus vai voltar logo. Você sabia que todos os cristãos, ali da época dos apóstolos, dos discípulos, eles tinham o entendimento que a maioria deles veriam o arrebatamento da igreja, que a maioria deles veriam a volta de Jesus. E sabe o que aconteceu? Todos começaram a pensar dessa forma e começaram a focar só na questão espiritual, só igreja, só culto. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto à noite, é culto no sábado, é culto no domingo, é culto no feriado. E foram abandonando os afazeres da vida secular. Sim, isso aconteceu lá na igreja de Jerusalém, a igreja dos apóstolos. E o que ocorre? Eles começaram a vender tudo que tinha e levar lá para a igreja. Aí muitas pessoas acham até bonito aquilo que está ali em Atos dos Apóstolos. E tudo era comum entre eles, né? Eles compartilhavam a comida, compartilhavam a bebida, compartilhavam a moradia, a estadia e vivia 24 horas por dia como se já se fosse num corpo glorificado. Esqueceram que tinham que trabalhar, que tinham que estudar, que tinham que fazer investimento, que tinham que construir. Esqueceram de tudo isso. E foram vendendo casa e encostando ali no templo, encostando ali na igreja, e todo mundo ali, ó, eu vendi minha casa, tá aqui o dinheiro aqui, ó, temos comida para um ano, e vendi a minha casa, vendi meu sítio, tá aqui o dinheiro, olha, temos comida à vontade, vamos ficar tudo aqui, só adorando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? De repente, todos estavam ali parados, sem fazer nada. Quem tinha casa vendeu, quem tinha terreno vendeu, quem tinha uma chácara vendeu, deu tudo na igreja, acabou-se o dinheiro, não tinha mais o que comer, e Jesus não voltou, eles não tinham mais moradia, e a coisa ficou precária.
A igreja de Jerusalém começou a ser uma igreja constituída por pessoas paupérrimas, passando necessidade e sem as condições mínimas de exercer a pregação do evangelho, de fazer os seus cultos, pois estavam todos enfiados dentro da igreja, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, não temos que fazer mais nada, é só cantar, só adorar, só orar e deixa as coisas acontecer. E se complicaram totalmente. Você está entendendo? Aí lá na frente, nós vamos ver lá eles fazendo e pedindo oferta nas outras igrejas para socorrer os irmãos de Jerusalém que estavam padecendo necessidade. Né? Inclusive é aí que entra aquela história lá de Ananias e Safira, que também, né, vendeu a casa lá, só que Ananias falou: vamos esconder um pouquinho de dinheiro e falar que todo esse dinheiro aqui é o valor que nós vendemos a casa. E assim como Ananias e Safira, todos estavam fazendo, vendia e colocava tudo ali no pé dos apóstolos, tudo na tesouraria da igreja. Para que esse dinheiro? É só para nós comer, beber e ficar esperando Jesus. E a igreja entrou num colapso sem precedente. Então, tem cristão hoje fazendo isso. Então, guarde uma coisa: Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora, pode voltar na semana que vem. Mas ele pode voltar também daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. E se você estiver de braço cruzado não fazendo mais nada, como que vai estar a sua família daqui 15 anos, daqui 20 anos? Paupérrimo? Padecendo necessidade? Você não vai colocar seus filhos para estudar, para fazer uma faculdade, porque Jesus está voltando. E se Jesus não volta daqui a 30 anos, como é que você fica? Então, vamos acordar. Olhe para o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Eles acreditavam piamente que Jesus viria e a maioria deles estariam vivos na volta de Jesus, tá? E assim é os dias de hoje, tá? Eu tenho uma geração, a geração da minha família aqui, é de mais de 80 anos dentro das Assembleias de Deus. Os meus avós acreditavam que eles veriam o arrebatamento da igreja. Todos já estão na eternidade e não viram o arrebatamento da igreja. Então, Jesus pode voltar hoje, mas saiba de uma coisa: ele pode voltar também daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E se você está parado sem fazer nada, a sua família vai sofrer. Então, esteja atento. Tá? Esteja preparado para a volta de Jesus como se ele voltasse hoje, mas não deixe de fazer as suas obrigações do mundo secular, da vida secular, em nome de Jesus. E nós estamos aqui também fazendo o quê? Evangelizando. Usamos esse canal aqui para evangelizar. Deixa eu te pedir uma coisa, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, não abandone o nosso projeto ali em Moçambique. Enquanto estivermos aqui também, temos que evangelizar, pois almas estão perecendo. E eu e você temos um papel fundamental de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Vou fisicamente, se não posso ir fisicamente, vou com as minhas contribuições, vou com as minhas orações, com as minhas intercessões. E esse é o momento de você fazer missões e evangelizar os confins da terra com a sua contribuição. Temos centenas de crianças ali em Moçambique que são evangelizadas e mantidas na vida secular e na vida espiritual através da sua oferta. Nos ajude. Aqui embaixo na descrição desse vídeo temos todos os dados necessários para você ajudar a evangelizar e dessa forma obedecer o ídolo de Jesus ali em Moçambique. Olha que obra linda que eu e você realizamos lá, alimentando essas crianças, vestindo essas crianças, calçando essas crianças, alfabetizando essas crianças e principalmente pregando o evangelho. E por conta da sua contribuição, não só crianças têm se convertido, mas famílias dessas crianças também estão se convertendo. E a obra de Deus está crescendo ali em Moçambique graças à sua contribuição. Olha que lindo isso. E graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém. Então, em nome de Jesus, e você pode fazer parte desta obra
contribuindo. Aqui embaixo, aqui, ó, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você dar a sua oferta de amor. E eu quero profetizar na vida de todos vocês que vão dar a sua oferta de amor agora. Em nome de Jesus, que você experimente o milagre de multiplicação na sua despensa, no seu salário, no seu comércio, em nome de Jesus, pois você está obedecendo o ídolo de Jesus, indo até os confins da terra com a sua contribuição, com o seu gesto voluntário de amor por essas crianças que você não conhece, mas que um dia, na eternidade, você verá com os seus olhos e saberá que elas entraram no céu, assim como você, por conta do seu ato de amor, evangelizando e fazendo missões na África através desta contribuição. Aqui embaixo na descrição do vídeo estão os dados necessários. Nos ajude em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Tá bom? Muito obrigado, um beijo no teu coração e amanhã estaremos de volta aqui novamente, se Jesus não voltar. Fiquem com Deus.